Vê que impressionante, não é, Fatioli? A escrivã foi humilhada, foi algemada, né, despida à força. Esse caso aconteceu, Fatioli, em 2009, na 25DP de Parelheiros, Zona Sul de São Paulo. Nós vamos conversar agora com o doutor Marcos da Costa, que é vice-presidente da OAB, para poder esclarecer melhor esse caso. Bom dia, doutor. Essa é uma situação, abordando o que o Fatioli está falando agora, essa é uma situação comum? Como é que o senhor avalia? Assim que se faz? É assim que se faz, doutor? Como é que o senhor avalia esse caso? Bom, primeiro, bom dia. Sem dúvida nenhuma, não é uma situação comum. Havia uma escrivã, uma policial, que estava sob uma diligência e que nunca, em nenhum momento, se recusa a que se promova a revista. O que ela quer é a presença de uma policial, que essa revista se dê por policiais, por mulheres, como é de direito dela. O Código de Processo Penal prevê que diligência realizada contra a mulher deve ser feita por policial. E aí se deu todo aquele ambiente terrível, dramático, que é objeto da gravação passada na Band. O senhor em algum momento chegou a ver as notas saindo realmente da calça dela? O senhor chegou a ver essa cena ou não? Eu vi o vídeo com o impacto de qualquer pessoa, quer dizer, com a dramaticidade do vídeo, e reparei nisso. A câmera se desloca rapidamente para uma pessoa que está de costas, e aí essa pessoa vira com as notas na mão. Então, primeiro isso, no fundo a diligência não se prestou para comprovar que a mulher estava com as notas. Mas me permitam um segundo dado, é que se essa diligência for considerada ilegal, as próprias notas, mesmo que estivessem de posse dela, podem ser consideradas como prova ilícita e não se prestar, quer para o processo administrativo, quer para o processo penal. O doutor Paulo, é o Fatioli aqui dos estúdios da Band, um excelente dia de trabalho ao senhor, obrigado pela presença. Eu fico com a impressão, se eu estiver falando besteira, o senhor fique à vontade também, porque é a impressão que eu tenho, né? Parece um negócio armado. Primeiro a filmagem, né? A própria situação de se filmar, depois a maneira da abordagem. O senhor pensa ou acredita, melhor dizendo, na hipótese daquela tradicional, vou usar um termo popular, armação, independente se a moça é culpada ou não, mas de uma armação, de uma situação pessoal para cima da loira aí, da escrivã, doutor Paulo. O que o senhor pensa, por gentileza, hein? Fatioli, deixa eu colocar mais um ponto. Por favor. A gravação não tem esse tempo que foi passado, né? Tem um tempo muito maior. É verdade. Dizem que a gravação teria mais de 30 minutos. Sim. O advogado de defesa dessa escrivã, por duas vezes, requereu à corregedoria a cópia da gravação. A bruta, a matéria bruta, que é o termo que a gente usa, ou seja, material completo, né? Na verdade é a cópia da gravação. A gravação não tinha vazado, a gravação não tinha aparecido. Sim. Sabia da gravação, ele pediu por duas vezes, a gravação foi negada a ele. Então nós não sabemos exatamente o que se passou nesse ambiente durante todo o tempo da diligência. Mas evidentemente era uma diligência promovida pela corregedoria, com câmaras gravando, portanto é uma diligência normal, preparada. É um procedimento normal isso? Exatamente, é um procedimento normal. Aliás, talvez o único ponto positivo dessa história é o fato de que uma diligência policial tenha sido gravada, registrar e permitir que nós depois verifiquemos se ela se conduziu de uma forma adequada ou com excesso. Tá, agora deixa eu fazer uma outra pergunta ao senhor, são 7h25 agora, 7h25, doutor Marcos Paulo, que é vice-presidente da OAB, aqui ao meu lado, ao vivo com o repórter Rogério Vieira. Esse procedimento, doutor, procedimento não, né? Esse jeito de se revistar, lógico que tem uma hora que pede, por favor, uma hora não dá, tem que ir para cima, vou usar esse termo. Mas essa maneira de revistar é comum? O senhor já viu cenas como essa em outras revistas? O que eu estou surpreso, para o senhor é normal? É comum? É assim que funciona, doutora? Olha, eu nunca verifiquei. Aliás, as revistas se dão em ambiente fechado. Sim. Evidentemente, ninguém vai fazer isso num espaço que tenha mais gente. Às vezes uma causa, um envolvimento jurídico seu, né? Não tenho conhecimento, mas também a diligência propriamente, a revista, ela é permitida em lei. Se ela tivesse no corpo com algo ilícito, ela poderia ser revistada. O ponto foi, primeiro, a violência.
numa situação em que ela não se postou contra a revista. Sei. Isso que chama muita atenção. Sei. E segundo, é o fato de ter sido praticada por homens e com gravação. Quando, na verdade, ela deveria ter sido feita por mulheres. Então, olha, o Alfredo Moreira, que é um dos nossos cinegrafistas aqui do estúdio, por isso que eu falo que trabalhamos em equipe, né? Aliás, quem fala que, eu fiz, muda de emprego, viu? Sai de TV, porque nós fizemos. Então, aqui somos uma equipe, rapaziada, aqui todo mundo trabalha junto, doutor. O Alfredo, que é o cinegrafista, que está até nessa câmera que eu estou me dirigindo, observou que ao fundo, coladas à parede, há duas mulheres, há duas policiais. Por que não foram essas a mexer na moça? Vai, falando de maneira prática, doutor. Creio que uma delas, eu não tenho segurança, porque o vídeo é curto. Eu creio que uma delas seja a Polícia Militar e uma seja da Polícia Municipal. A policial municipal. Da Guarda Municipal. Essa, me parece, não teria competência. A policial militar poderia. Mas mais do que isso, a escrivã estava numa sala fechada. Ela não tinha como ser evadida ali. Portanto, bastaria ao delegado da Corregedoria convocar uma delegada próxima para que ela praticasse a diligência. Não havia necessidade que se fizesse a diligência com aquelas pessoas que se encontravam naquele recinto. Fatioli. Pois não, Rogério, são 7h27 no primeiro Jornal da Band, imagens exclusivas que o Jornal da Band mostrou, o Jornal da Band com o comando do Ricardo Boechat, esse trabalho do repórter Sandro Barbosa e que agora estamos atualizando com o repórter Rogério Vieira. Diga lá, Rogerião. Outra observação importante também, Fatioli, que em nenhum momento ela se negou a ser revistada. Ela pediu, o doutor falou, bem lembrado. Ela pediu que deveria ser revistada por duas mulheres. Qual o recurso que cabe a ela ainda, doutor? O processo administrativo contra ela já teve uma primeira decisão no sentido da sua exoneração. O advogado recorreu dessa decisão, está aguardando agora a decisão do recurso no ambiente administrativo, podendo ela, evidentemente, se socorrer do Poder Judiciário para resolver o problema que se constituiu. Agora, deixa eu fazer mais uma observação que me chamou muita atenção. Se tratou de uma diligência da Corregedoria. Sim. A Corregedoria, que é um órgão competente para exatamente apurar excessos de policiais. Na medida em que uma diligência da Corregedoria for considerada adequada pela própria Corregedoria, isso permite que policiais, em relação às pessoas comuns, possam também pretender fazer a mesma coisa e a Corregedoria ficar numa posição delicada. Porque que eu falo sempre. É isso, Fatioli. Eu acho que isso é uma coisa que preocupa em termos de sociedade. Todos esse nós. Comportamento que deveria partir exatamente daquele órgão que visa a conter violência policial. Pois não. Doutor Paulo, muito obrigado. Vice-presidente da OAB ao vivo. E só uma observação. Vem cá, por favor. Rápido, vem para pertinho aqui. Se ela cometeu o crime, vai pagar. Se ela mordeu o dinheirinho de alguém, vai ter de pagar. Isso é a Corregedoria que vai apurar. Ou seja, não estou aqui nem defendendo nem atacando, até porque não defendo nem ataco, só comento. Mas se ela levou de alguém, vai pagar. Pode ser policial, pode ser bispa, papa, monsenhora, freira, não importa.